Deus. Então, vamos para a boa parte, a qual não nos será tirada, a formidável, a doce, mas também a certeira palavra de Deus, a espada de dois gumes, que pode separar junta e medula, alma e espírito, e ela é aquela que vai ali até nas intenções do homem, e a gente está aqui para ser mesmo visitado pelo Senhor, aquele que vem sondar o nosso coração e que estabelece de uma vez por todas o plano de salvação na nossa vida. Como é que ele faz isso? Através da palavra e do Espírito. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 7 ao 9. E o título da mensagem é Como Alcançar o Favor de Deus. Diz assim a palavra: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui a tua noiva. Queremos te pedir, Senhor, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade à eternidade. Pai, eu posso ser, Senhor, sua mensageira, mas só o Senhor tem poder de levar a mensagem aos corações. Que o Senhor venha convencer, Pai, homens e mulheres da tua verdade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A história de Esther, o livro de Esther, vai nos falar com uma clareza muito grande sobre a igreja do Senhor, sobre o reino de Deus. Claro, é um livro histórico, está dentro dos livros históricos do cânon bíblico. E realmente essa história aconteceu. Mas nós podemos também olhar para o livro de Esther com um olhar profético, como uma metáfora, uma parábola do reino. Percebe que além de ter o reino, tem uma rainha que rejeita o convite do rei, então é deposta e outra é colocada no lugar dela. E também esta que é colocada no lugar de rainha tem uma missão de salvar o teu povo. E aqui nós vemos várias tipologias de figuras bíblicas e principalmente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, a cada estação um novo padrão pode surgir, uma nova unção, algo fresco da parte do Senhor. Lá em Gênesis, foi o próprio Deus que estabeleceu isso, que sempre haveria dia e noite, que sempre haveria as mudanças de lua, sempre haveriam as estações do ano, sempre haveria o plantio e a cega, a semeadura e a colheita. Foi Deus que estabeleceu isso como um princípio, como marcos da jornada humana. Então nós precisamos discernir os tempos,
Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo para cada estação. E há algo novo para Deus hoje. Deus tem feito algo novo no meio desta geração. Deus está vindo com quebra de paradigmas. Deus está levantando pessoas improváveis, como a própria história de Esther. Esther é a figura de uma improvável para os dias dela. Preste atenção aqui. Quando Vasti, ela quebrou um princípio, sim, a rainha Vasti, ela tinha o dever de honrar o rei. Ela era a esposa dele, um princípio eterno e imutável. E todas as vezes que um princípio é quebrado, ele vem e quebra. Toda vez que você quebra um princípio, o próprio princípio te quebra. Porque Deus é Deus de princípios. Então a rainha Vasti quebrou um princípio, ela falhou em comparecer ao chamado do rei. E por isso ela foi destituída de sua posição de rainha. E um novo padrão então foi estabelecido. Queridos, Deus não muda princípios, mas muda padrões. Sim, nós podemos entender isso pelas tantas denominações que surgiram na história da igreja. Quantas denominações saudáveis que mantiveram padrão de santidade, às vezes nas vestes, às vezes em questões morais, coisas que não mudaram, outras mudaram. Quem era daquela época que as assembleianas não podiam cortar o cabelo? Eram sempre as irmãs do coque, e estavam sempre com o cabelo preso, com as vestimentas assim tão singulares. Hoje nós já vemos esse padrão mudar um pouco. Paradigmas, porque coisas externas, elas podem ser mudadas. Os princípios eternos é que não mudam. As coisas visíveis, essas são transitórias. As invisíveis são eternas. Então, houve aqui a quebra de um princípio. Aí, o próprio Deus veio quebrar um padrão, um paradigma. Qual era o paradigma da época? As rainhas em Suzã, na cidadela de Suzã, em toda aquela região, elas vinham de uma linhagem real. Eram 7 famílias, estudiosos, teólogos, bíblicos, dizem que haviam 7 famílias ali na Pérsia, e dessas famílias é que eram retiradas as rainhas, eram preparadas as mulheres que iriam se assentar no trono. Vasti era pertencente à família real, ela era de linhagem real, e estava ali, sentada na cadeira de rainha, mas não tinha temor do Senhor, não tinha zelo pelos princípios. E então ela quebrou um princípio, e Deus vem para quebrar um padrão. Não somente agora as moças de linhagem real, mas toda e qualquer mulher, as plebeias, as escravas, qualquer uma podia se candidatar a ser a nova rainha da Pérsia. O rei Assuero baixou um decreto e convocou todas as moças. Lembra que Deus está falando aqui para a igreja, homens e mulheres. Todos foram convocados. E havia ali um desejo daquelas que se candidataram em serem a rainha escolhida. Pela primeira vez se escuta isso na cidadela de Suzã. Um novo padrão foi estabelecido. O rei, então, ele simboliza aqui, o próprio Deus. Esse decreto que estava vindo novo, estava acompanhando uma nova estação que despontava. As nossas vidas são marcadas por estações. Temos os invernos rigorosos, dias de pranto, de dores, que não duram para sempre. Mas também temos as primaveras,
Temos o tempo de florescer, o tempo em que a nossa vida fica como um jardim, em que a alegria brota naturalmente, o sorriso sempre está no nosso rosto. Temos os dias de outono, que são os dias em que as folhas caem, e é tempo que a gente começa a analisar as coisas que ficaram para trás, o passado. Temos as lembranças tristes, mas também saudade de um tempo que passou. E temos os verões, né? O sol da justiça brilhando sobre nós. Dias claros, em que estamos ali no centro do plano de Deus. Queridos, nós podemos ver que Deus não quebra princípios, mas muda padrões. E em cada mudança de estação, Deus traz um padrão novo. O Egito não sabia, por exemplo, o que era ter um governador. Mas chegou o tempo em que José precisava se assentar na cadeira de governo. Então Deus quebra um padrão e passa a haver no Egito um governador. Abaixo do faraó, agora tem um governador. Porque aqueles que vigiam, aqueles que se submetem aos princípios de Deus, Deus muda até padrão para poder inseri-los no plano de salvação. Sabe, no tempo também dos juízes, somente os homens eram selecionados para o cargo, até que Deus levantou uma juíza sobre o povo de Deus, Débora, a profetisa e juíza Débora. Quando Deus decide mudar as pessoas de mesas, não se trata apenas de uma mudança de cenário, é sobre uma transformação de padrão de vida, uma mudança de vida. Sabe, é algo que vai mais profundo, sai do paradigma. E aí nós vamos ver que é bem aqui que a gente precisa estar muito atento para não perder a hora, para não quebrar princípios. Foi diante da recusa de Vasti que Deus mudou um padrão e escolheu uma menina improvável. Quem era essa menina? Quem era Esther? Na cultura judaica, o nome Hadassah simboliza murta. É uma planta rasteira, muito própria das regiões desérticas, dos climas secos e áridos. E essa murta, comumente, se brotava e desenvolvia debaixo da rocha, debaixo de uma pedra, onde ela poderia ali ter um pouco de sombra. Em tudo isso a gente vê a tipologia da igreja, né? Essa igreja que é chamada para servir, essa igreja que nasceu no meio daqueles que foram martirizados, aqueles que foram açoitados, a igreja que diz: o Senhor, é necessário que você diminua para que o Rei da Glória cresça. E Esther, então, esse nome, Hadassah, vai nos mostrar sobre esse lugar predileto para se crescer, que é debaixo da rocha. O lugar predileto da igreja crescer é debaixo de Cristo, é aos pés da cruz, é buscando a Ele, é se dobrando ao Rei da Glória. Esther era órfã de pai e de mãe. Olha a figura da orfandade, da humanidade, por causa do pecado. Mas ela foi levada junto ao seu povo para ser escravizada na Pérsia. Olha a figura da escravidão do pecado, do mundo. Estamos fazendo aí uma analogia, amém? Uma comparação. Aí vemos também que aquela escravidão ali na Pérsia era um padrão muito parecido com a escravidão dos hebreus no Egito, que também é uma tipologia do mundo. Esther foi cuidada pelo seu primo Mardoqueu, ou seja, mesmo sendo órfã de pai e mãe, havia a figura do pai, o Espírito Santo, aquele que restaura a paternidade em nós, aquele que arranca de nós todo o espírito de orfandade, aquele que fala para nós todos os dias: você é um filho amado. É o Espírito Santo que convence o nosso espírito que nós somos filhos amados do Pai.
E aí, Mardoqueu ou Mordecai, em outras versões, esse primo que tem esse cuidado em todo o tempo com Radassa, que cuidou dela, que esteve protegendo-a, dando a ela vários direcionamentos importantes. Olha aí a figura do Espírito Santo para nós. Podemos dizer que Mordecai é essa tipologia da voz que nos cerca por todos os lados, nos dando direções claras, sabe? Quando você ouve o próprio Deus dizendo, não vai por este caminho não, é necessário cessar esta prática, vai lá resolver aquela pendência, vai desfazer aquela mentira, para de visitar aquele site, para de viver essa vida rastejando como um prisioneiro do pecado. É a voz do Espírito Santo, que também te diz, tenta mais uma vez, não desista, eu sou contigo, eu vou fazer você vencer, é só você crer, não baixa a guarda. Podemos dizer então que essa é a voz do Espírito Santo, que nos guarda, que nos restaura, que nos norteia. Essa voz de Mordecai foi que norteou Esther, mesmo ela sendo duplamente órfã. Isso é muito profético para nós, queridos, porque o Espírito Santo é aquele que supre as nossas carências. Se você anda muito carente, será que é porque você está passando pouco tempo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que nos faz sentir preenchidos. É o Espírito do Deus vivo, que preenche uma família de amor, de graça, de unidade, que fecha as feridas. É Ele que coloca o bálsamo de Gileade nas feridas da nossa alma. Mas precisamos ter tempo com Ele. Esther caminhou com Mordecai, o primo dela, que guardou e cuidou dela em todo o tempo. E mesmo havendo ausências em nossa vida, quem nunca passou por uma ausência, por uma carência, pela falta de alguma coisa? Todos nós, nas suas esferas, nas suas realidades, todos nós experimentamos alguma disfunção. Mas o Espírito Santo é aquele que nos completa, é aquele que vai colocando as coisas no lugar. O Espírito Santo nos acolhe, nos dirige na tomada de decisões. Humanamente falando, Esther jamais poderia se tornar a rainha da Pérsia, a começar pela linhagem dela. A linhagem dela, dentro da Pérsia, era a linhagem de uma escrava. Apesar que Mordecai a instruiu a não falar nada. Mas Deus providenciou que o rei baixasse um decreto, que podia vir moças de todas as realidades, de todo o status social, de todas as esferas da sociedade. Então, nós vemos aqui no livro de Esther uma parábola do reino de Deus. Jesus veio para todos quantos que nele creem. Esses serão feitos filhos de Deus. Ele veio para toda a humanidade. Ele se entregou por todo homem e toda mulher. Ele deseja que todos sejam salvos. Mas no plano de salvação tem um princípio que Deus não quebra e não quebrará, que é o princípio da sua escolha, do seu livre-arbítrio, da sua decisão. Este princípio Deus não quebra, mas Deus quebra padrões. Deus muda padrões na nossa história. Significa que quando a gente aceita Jesus, nós começamos a ser reconstruídos e alguns padrões vão ficando para trás. Nós vamos deixando de ter uma vida que desagrada a Deus. Isso não é da noite para o dia. Deus vai restabelecendo algo que é do céu na terra. Então, esse livro vai nos apontar para a igreja de Cristo, a noiva ataviada. A Esther representa exatamente aqueles que são igreja de verdade. A Vasti já representa aqueles que estão imersos numa religiosidade vazia. Uma religiosidade em que eu sirvo a Deus, mas eu tenho as minhas prioridades. Vasti é essa figura
daquela rainha que, apesar de ser convidada para o banquete do rei, rejeita, porque ela tem um banquete pessoal, ela tem melhores planos na agenda dela, ela tem melhores coisas para fazer do que ir para a igreja. Quantas vezes vemos pessoas que aceitaram a Jesus, que aceitaram o sacrifício dele, mas desistiram da comunhão dos santos, do partir do pão, desistiram de estar numa igreja. Vivemos numa geração de desigrejados, pessoas que decidem assim, não, eu tenho os meus pregadores prediletos, assisto boas pregações de alta performance, de muita qualidade teológica, de dentro da minha casa. Que é melhor do que isso? Conforto, acessibilidade. Para que eu vou na igreja? Só que essa mentalidade é a mentalidade de Vasti. Essa mentalidade é daqueles que serão depostos, não serão reconhecidos. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É a mentalidade daqueles que entendem que a vida é uma coisa assim, como que um plano egoísta que eu posso fazer à revelia de Deus. Esquece aquele que vive assim, desigrejado, que um dia vai precisar de irmãos. O pregador do YouTube não vai visitar no hospital, não vai ser o ombro, não vai ser o abraço na hora da dificuldade, da tristeza, não vai ser a mão e o braço erguido para amparar o aflito. Precisamos ser corpo de Cristo na terra, mas corpo de verdade. Precisamos entender essa mensagem. A Vasti nos mostra, queridos, o que não fazer. O rei estava fazendo um banquete para todos de seu reino. E ao invés da rainha estar envolvida na missão do rei, ela estava promovendo seu próprio banquete. Ela se recusou a comparecer ao chamado do rei. E isso nos acende uma luz de alerta. Você está envolvido no banquete do rei? Ou você está mais envolvido no seu banquete pessoal? Você está envolvido na igreja? De alguma maneira servindo? A todos que estão chegando, nós estamos envolvendo. Uns para diáconos, outras diaconisas, outras irmãs ministrando no ministério infantil, outros vindo para o louvor, treinamento de louvor aí, está batendo a porta. Outros no ministério de casais, ministério de homens, mulheres, intercessão. Intercessão está precisando. Quem quer? Está precisando de voluntário para orar, para interceder pela igreja. Envolva-se no banquete do rei. Envolva-se no chamado do Pai. Porque isso é que vai te guardar. É isso que vai te alinhar o coração com as coisas do céu. Qual é o chamado que Deus vai fazer para nós? Uma coisa que a gente percebe é que, presta atenção nisso aqui. Tudo o que você despreza, você perde. Não se engane. Não é de uma hora para outra, não. Deus vai te dando chance. Ô, irmão, serve, vem ajudar aqui. Ah, pode contar comigo, pastora. Mas só foi na primeira vez. Depois, nem deu satisfação, não voltou mais. Deus está sempre dando chance. Mas aí, vai que essa posição de desprezo, o Senhor, Ele é misericordioso, mas chega no momento em que cessou. Não tem mais oportunidade. Acabou. Tudo aquilo que você despreza, você irá perder. Não era errado a rainha fazer um banquete. Você vai ver mais à frente da história de Esther que ela fez banquete. Esther fez um banquete também. O problema foi a resposta negativa de Vasti ao convite do rei. Naquele momento, era a hora dela largar tudo o que estava fazendo e servir ao rei. Sabe, o chamado do rei soou inconveniente para Vasti. Então, me fala uma coisa aqui. Pode ser sincero. Qual chamado que é conveniente? Para falar de verdade. Qual o chamado que Deus vai fazer a nós que não vai alterar a nossa vida? Qual o chamado que Deus vai fazer para cada um de nós que vai ser
tranquilo, que não vai mexer na nossa rotina? Qual é o chamado que vai fazer com que a sua vida continue do mesmo jeito? Não é assim, queridos, porque o chamado de Deus altera a nossa vida. O chamado de Deus intervém nos nossos compromissos, sim. E Ele até permite que apareça um chá de panela, um chá de bebê. É sempre na hora da igreja, é sempre no momento da comunhão. Os compromissos, as visitas, Deus permite, porque dessa maneira Ele está olhando o que é mais importante para você. Muitos que estão aí vindo para o Senhor na necessidade, às vezes vêm para a igreja porque não tem o que fazer. Não tem problema não, pode vir. Agora, quando Deus começa a prosperar, e aí começa a ter o que fazer, começa a ter o carro para poder passear, começa a ter amigos para chamar para a festa, aí vai abandonar? Agora você tem compromisso, agora você tem agenda, então a igreja fica de segundo plano? É assim mesmo? Será que Deus não vai ver isso não? Será que é desse jeito que a gente trata as coisas do Senhor? Todas as vezes que a gente diz sim para Deus, de alguma forma nós estamos dizendo não para as nossas vontades. Todas as vezes que a gente diz sim para a agenda de Deus, de alguma maneira nós vamos ter que dizer não para algum compromisso lá fora. Não se engane, esse é o padrão. Esse é o novo padrão para esta estação. Deus está chamando para si um exército de homens e mulheres comprometidos, que decidiram lá no íntimo que querem servir a Deus acima de todas as coisas, que se necessário for, vão desmarcar alguns compromissos. Sabe o que é mais lindo disso? É que nesse processo de renúncia, o Senhor vai nos enchendo de uma alegria genuína. Ele vai nos transformando de murta para estrela. Enquanto o nome Hadassah no hebraico é murta, aquela que rasteja, que vai crescendo aos pouquinhos debaixo da rocha, ele nos transforma em estrelas. Aquele lugar em que você começa a sonhar as coisas do alto, a brilhar a luz do alto. Lembra que a estrela não tem luz própria. Nós não temos luz própria. Longe de Jesus nós somos nada, nós somos pó da terra. Mas à medida que nós vamos aceitando o chamado, vamos nos rendendo à agenda de Deus, vamos entendendo a nova estação que está nos convidando, nós passamos a brilhar uma luz mais forte. O Senhor nos transforma de Hadassah para Esther. Esther é o nome persa para Hadassah. Olha que coisa linda. E o significado é estrela. O Senhor vai nos enchendo com essa alegria genuína. Ele tira o nosso coração deste mundo. Ele tira os nossos sonhos desta terra e nos eleva para as coisas do alto. Começamos a sonhar e ver a realidade espiritual eterna. Deus começa a nos fazer experimentar coisa que olho nunca viu, que ouvido nunca ouviu, que nunca jamais chegou ao coração de homem algum. Eu quero te dizer algo, para que você atenda ao chamado do rei e compareça ao banquete como noiva gloriosa, será necessário abrir mão de muitos outros banquetes. Você está preparado? Porque é bem aqui que o bicho pega. Porque, na real, Satanás sabe preparar cada banquete, irmão. Ele sabe. Outrora ele foi Lúcifer. Ele era o sinete da perfeição. Tudo passava por Lúcifer antes de chegar para Deus, como um crivo de algo perfeito para ser entregue. Ele continua tendo dons. Deus não revogou os dons. Ele perdeu foi a autoridade. Ele não tem autoridade na nossa vida. Deus conosco abre os nossos olhos. O Senhor sempre nos alerta para os perigos dos manjares. Nós somos o povo que rejeita os manjares da Babilônia. Nós não queremos os altares propostos pelo príncipe deste mundo.
convite para comparecer diante do rei vai implicar em alguns nãos. Não é toda porta aberta que você entra não, tá? Não é toda porta aberta. O diabo também sabe abrir porta. Mas Jesus diz que ele é a porta do aprisco. E a porta dele é estreita. Ele vai permitir que você tenha oportunidades de fazer renúncias. Vão aparecer escolhas no seu caminho. Continuo vivendo essa vida promíscua ou vou buscar a santidade no Senhor? Continuo fazendo o que vem na minha cabeça ou vou pôr meu joelho no chão e vou buscar a direção do Espírito Santo? Porque tem coisas, a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem até que são bons. Há lugares que parecem que são tão alegres, bonitos, festivos, mas não se engane, o final deles tem uma sepultura aberta, o Sheol, o cheiro da morte. Misericórdia, Senhor. Mas o Senhor está chamando os dele, convocando os dele. Ele conhece o remanescente, ele te selou, ele te chamou para ser igreja, ele te chamou para ser Esther, ele te chamou para brilhar a luz dele neste mundo escuro. Aquela que cresceu guardada pela rocha eterna, num tempo designado, ela então se posiciona. Olha que coisa linda. Deus te chama, às vezes é uma frágil plantinha. Esther, outrora foi uma frágil plantinha, rasteira, mas se transformou numa rainha. Ela estava ali ao lado do cetro da justiça, o rei era o marido dela. E ela tinha o favor de Deus sobre ela. Como é que você alcança o favor de Deus? Passando pelos processos dele na sua vida. Aceitando os processos dele. E se submetendo. E obedecendo. E dizendo sim ao chamado dele. É assim que você alcança o favor dele para você. A gente sabe que a história de Esther, ela é literal, né? Tudo aquilo ali aconteceu de fato no reinado da Pérsia Antiga. Em livros de história é contado para o povo judeu. Inclusive, os judeus do mundo todo comemoram a festa de Purim. E olha que interessante, foi comemorado quinta e sexta da semana passada. Quinta-feira, sexta-feira, os judeus celebraram o Purim neste ano. Todos os anos eles celebram, trazendo à memória o grande livramento para o povo de Deus nos dias de Esther, nos dias do reinado da Pérsia. E a história de Esther vai nos falar sobre algo. Vamos para Esther 2:12. Agora nós vamos ver sobre o processo. Olha só, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Aqui a gente pode até pensar que era um spa, mas não era não. Não era um spa. Aqui nós vamos entender que a tipologia aqui é de um processo árduo. As moças que se apresentaram para a seleção da nova rainha da Pérsia não eram de linhagem real. Não tinham a mínima noção de como deveriam se portar diante do rei. E muitas chegavam sujas, desnutridas, e agora elas estavam sendo convocadas ao preparo. Assim somos nós, queridos. Chegamos lá do mundão lá fora, cheio das feridas, cheio dos carrapichos, sujeira para todo lado. Claro, porque quem estava se resvalando na lama do pecado, vem para o Senhor e o sangue dele é suficiente para nos tornar alvos mais que a neve. O sacrifício dele nos purifica por completo.
Mas tem processo? Claro que tem. Você tem uma mente carnal que precisa ser transformada pelo lavar da palavra. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos um espírito regenerado. Esse está pronto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne tem que militar contra ela. Você tem que alimentar seu espírito para ele vencer essa batalha. Porque se a sua carne estiver mais forte, ela vai te fazer subjugar de novo para a escravidão do pecado. Ela vai te tirar do palácio. Ela vai te tirar da linhagem real. A carne tem potencial, queridos, para te levar para a realidade da morte. Não se engane. Por isso nós precisamos, toda a nossa vida inteira, a nossa vida cristã inteirinha, já está toda pronta no nosso espírito. Mas na nossa alma ela precisa ser trabalhada, transformada. Não vos conformeis com este século. Põe aí para nós Romanos 8, 28. Aleluia. Não vos conformeis com este século. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor está nos preparando num processo, nos adornando, à medida também que nós somos transformados na nossa mente. Sabe o que foi esse processo aqui, dessas moças que se apresentaram para a seleção da nova rainha da Pérsia? Não eram de linhagem real. E aqui, todas as vezes que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, Deus começa a mudar naquilo que a gente se alimenta. Primeira coisa que as moças tiveram que mudar foi a dieta. Aqui a gente percebe que elas começaram a se alimentar de uma comida diferente. E o que isso tipifica para nós? Um novo padrão aqui é estabelecido. Deus começa a mudar aquilo que você se alimenta, os ambientes que você frequenta. É necessário que você se mude de algumas mesas. A roda dos escarnecedores não te pertence mais. Porque bem-aventurado é aquele que não se assenta nessa mesa dos escarnecedores. Você quer o favor de Deus? Como é que você alcança o favor de Deus? Não se assentando mais nas mesas dos escarnecedores. Não se alimentando mais de lixo na sua mente. Queridos, você começa a ter coisas diferentes para colocar diante dos seus olhos. As suas músicas, as músicas que você ouve, qual que é o conteúdo das letras? Aquelas que são princesas, chamadas da linhagem real, que pertencem ao reino de Deus, começa a se alimentar de outras coisas. Alguém já disse e vale repetir, se os nossos olhos são a janela da nossa alma, os ouvidos são a boca. O que é que você tem alimentado a sua alma? Dia e noite, semana inteira, só ouvindo porcaria. Você acha que vindo aos domingos na igreja vai te tornar de linhagem real? Vai fazer que você experimente as coisas do alto? Vai te tirar do musgo rasteiro e te transformar numa estrela que brilha? Vai nada. Não se engane. Essa é a espada da palavra. A primeira coisa que foi mudada ali para aquelas moças que se candidataram a rainhas da Pérsia foi a dieta. É necessário que você mude. O Senhor vai te mudar de um lugar para o outro. Ele mesmo vai te arrancar de alguns lugares, para tirar de você padrões antigos, para que você possa entrar em um novo nível, em que Ele quer te levar. Deus quer te dar, sim, coisas boas. Deus quer te fazer comer o melhor dessa terra, mas você vai precisar mudar alguns padrões na sua história. Essa decisão aí é você que toma. A sua dieta está sendo alterada, você aceita? Você pode dizer um sim para Deus? Ele está alterando sua dieta. O que é que você tem assistido? O que é que você tem lido? Hein? Porque tem alguns crentes que lê
livros sobre o marxismo do que a própria Bíblia. Tem até marxista teológico. Vai se alimentar da palavra. Vai se alimentar daquilo que realmente tem potencial para mudar o seu destino. Deus quer mudar o seu destino. Vamos para João 6:51. Jesus falou sobre algo que vai nos remeter à nossa dieta. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus não morreu na cruz do Calvário, queridos, em vão. Ele morreu para que você pudesse ter a chance de mudar. Você já não é mais escravo. Escravo é aquele que não consegue mudar. Está na mesa do boteco todo dia, não consegue sair de lá. É escravo do pecado. Achou que era livre para beber. Ah, não, eu posso beber, não tem religião que me proíbe. Deixa eu te falar, os filhos de Deus não são proibidos de nada. Eles têm a escolha. Escravos era quando não tínhamos escolha. Estávamos perdidos no império das trevas. Em Cristo Jesus abriu-se um novo e vivo caminho. A boa notícia é que você tem escolha. Você tem escolha de ser próspero nessa vida. Você tem escolha de ser livre nesta vida. Para a liberdade, Cristo te libertou. Pede a Ele, Ele te liberta desse vício. Pede a Ele para te ajudar na sua dificuldade. Temos visto uma geração que está viciada em pornografia. Sabe como é que Deus te liberta? Ora, clama. Nós estamos num tempo de jejum, oração, clamor. Rasga as suas vestes. Clama a Deus, pranteia e Ele vai te libertar. Ele vai tirar esse desejo demoníaco da sua mente. É algo que vai acontecendo, não é na força do nosso braço, mas sempre vai passar pelo crivo da sua decisão. Essa decisão vai ter que acontecer. O seu sim, Deus vai querer ouvir. O alimento do céu é Jesus, que nos purifica. Ele é o pão que desceu do céu. Deus também tem unção para derramar sobre nós, queridos. Ali, para aquelas moças, foram 6 meses de óleo de mirra e mais 6 meses de uma unção aromática. Meu Deus, Ele prepara tudo, queridos. Você não tem noção do que é que Ele escreveu para a sua vida. Sabe, sonha os sonhos do alto. Deus é grande. Sonhe grande, pode sonhar. Sim. Sem aquela visão de coisas desse mundo, porque para as pessoas ser grande na terra, às vezes é andar num carrão, é ter uma mansão, não é nada disso não. Eu estou falando de ser grande na alma, porque pode entender algo. A pessoa pode ter tudo o que tiver desse mundo, mas se ela não tiver uma alma transformada, ela é miserável. Quantos ricos deprimidos, quantas pessoas bilionárias vazias. Você pode viajar o mundo inteiro, o lugar para onde você sempre volta é para a sua alma. Você pode morar numa mansão ou num casebre, o que vai determinar a sua qualidade de vida é a sua alma. Já entrei em muita casa simples e experimentei a genuína alegria do Senhor. E já entrei em muita casa, mansão suntuosa, em que eu senti tristeza profunda, vazio. Deus tem unção para derramar sobre a sua noiva. Foram 6 meses de óleo de mirra, mais 6 meses de essências aromáticas. A mirra é uma resina amarga retirada da casca de uma árvore. Ela é mais comum lá para as terras bíblicas, mas aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos a seringueira, de onde é retirado o látex. Então, vai raspando ali a árvore e vai saindo daquela essência. A mirra é retirada da raspagem de uma árvore.
o processo é doloroso. A mirra na vida do cristão é essa tipificação da dor e do sofrimento. Sim, não se engane. Apesar de Jesus já ter levado sobre si todas as nossas dores e enfermidades, todo castigo, ainda existe uma cruz. Existe. A noiva também sofre um pouco as dores do noivo. Nós sofremos as dores do mundo. Olha lá em Cantares 5, de 4 a 6. Quando a noiva, Cantares 5, de 4 a 6. O meu amado pôs a mão por uma abertura na tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. O que significa aqui nesse livro de Cantares? É que a noiva está se preparando para o encontro com o noivo, mas aqui muitas vezes nós sentimos sim as dores do mundo. Essa mirra tipificada em Cristo, no sofrimento dele. Quando Jesus nasceu, um dos presentes que ele recebeu foi a mirra. Ouro, incenso e mirra, já apontando para o sofrimento que seria necessário, a cruz do Calvário. Nós também, como noivas do Senhor, experimentamos dessa mirra, dessa dor. E em muitos momentos, a Bíblia vai nos falar de uma unção que extrai da nossa dor, da prensa, do Getsêmani, sai o azeite. E esta unção é necessária, porque essa mesma unção é que vai quebrar o jugo. Depois da dor, queridos, vem a sua unção das ervas aromáticas. Né? É um símbolo profético de que a noiva não precisa fugir das aflições deste mundo, porque sempre é enviado consolo para ela. Jesus sempre envia consolo, graça. Jesus está te ungindo para um novo tempo. É claro que dói. Nós estamos sendo esticados, expandidos de dentro para fora. Isso dói. Mas a pergunta é, qual é a sua reação no meio dos processos de mirra que chegam para você? Como é que você reage? A Bíblia diz que os outros 6 meses, elas foram banhadas em óleo aromático. Então, dependendo da sua reação nos dias de dores, será o lugar onde Deus te colocará em autoridade, poder, em alcance nesta terra. Não se engane, queridos, ainda há uma cruz. Deus está abrindo portas. Não seja covarde, entre por elas. Isso vai requerer de você sair da sua zona de conforto. Ele vai exigir de você que você se despeça, que você se desapegue de alguns formatos pré-concebidos. Desapegue daquilo que já está no seu automático. O que é que você faz no automático todos os dias? No seu casamento, tivemos ali, casados com uma missão, sábado passado. Ontem, foi bom demais, não foi? Glória a Deus. Nós muitas vezes entramos num padrão vicioso que destrói o relacionamento. O que é que você apertou ali num comando automático? Tudo que a gente faz no automático, faz sem vida. Faz sem emoção, já não tem mais ali o coração. Não entre nesse ciclo vicioso. Se despeça de padrões que estão automáticos. Cuidado para que você não entre nesse ciclo de morte. Eu te pergunto, quantos sonhos, quantas palavras que Deus te deu que não saíram do papel ou que nem foram para o papel? Passou de relance pelo seu coração e você nem registrou. Quantas vezes você deixou de gerar algo no Senhor porque não teve prontidão?
talvez não teve coragem, talvez não teve disposição. Pois esta é a hora que o Senhor está chamando. Saia do padrão do mundo e venha para este rio que Ele está jorrando no meio desta geração. Ele está fazendo algo novo nesta geração. Cuidado também para não compartilhar os seus sonhos com as pessoas erradas, como José fez, e por causa disso enfrentou um tempo de poço e de tribulação. Porque o Senhor quer que você valorize, e valorizar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos é cuidar com zelo, com afinco. Para finalizarmos, vamos para Ester 4:14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ei, depois que Ester se assentou na cadeira, o favor de Deus veio sobre ela. Ela estava assim desfrutando de um tempo áureo. Ela estava dentro do palácio. Não se engane, o Senhor sempre estará nos convocando. Ele sim é Pai que cuida, Ele sim realiza os nossos sonhos, Ele sim nos faz comer o melhor dessa terra. Eu já ouvi dizer e vale repetir, tem coisas que só milionários e missionários do reino de Deus que têm acesso. É ou não é verdade? Quando você se dispõe para viver a vida que Deus tem para você, Ele te surpreende, Ele te coloca em lugares maravilhosos, mas não se engane, Ele vai te chamar para tomar posições que muitas vezes vai requerer de você uma renúncia muito profunda. Ester estava correndo risco de morte, para ela se posicionar em defesa do seu povo, para ela se colocar firme diante dos perseguidores do seu povo. Havia risco de morte. Mas você viu que palavra forte? Volta lá para mim, Ester 4:14. A palavra que Mardoqueu fala, é claro que esse Mardoqueu é a própria voz de Deus. Ele diz, se você ficar calada, vai surgir uma outra voz. Socorro e livramento vai surgir de outra parte para os judeus. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas não se engane, para você e a sua família vai sobrar a morte. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não se comprometem com Ele. Deus não se compromete com quem não tem aliança com Ele. Mas Ester se posicionou em aliança. Se eu morrer, que eu morra. Se eu perecer, que pereça. Mas então convocou um jejum. E durante 3 dias, aquele povo não comeu. E ela foi instruída pelo Espírito de Deus. O próprio Mardoqueu ali deu o comando e ela fez tudo à risca. E quando você ouve e obedece, no final tem uma coroa de glória te esperando. No final tem uma vitória diretamente de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus planos. Mas você vai ter que tomar uma decisão. E sabe, como que esse favor de Deus nos encontra? Exatamente no meio dessa decisão. Como é que você alcança o favor de Deus? Tomando a decisão certa, negando a si mesmo e exaltando a Jesus, o único verdadeiro Deus sobre a terra. E olha aqui a vitória, Ester 9, de 1-4. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam.
reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. A igreja do Senhor vai reinar com Cristo. Nós vamos julgar a terra. Nós estaremos com Ele num lugar de reinado. Mas para isso, precisamos ouvir o chamado. Precisamos dizer sim, nos posicionarmos nos dias mais difíceis. Viu que toda a situação mudou? Aquele povo que estava sendo acuado, um decreto que estava ali afrontando o povo de Deus. De maneira que eles não iam poder nem se defender, segundo o que Ramã havia planejado, o povo de Deus ia ser exterminado nos dias da Pérsia, nos dias de Ester. Mas porque Ester se levantou, ela então mudou o decreto. Nós somos a igreja do Senhor, que muda o decreto sobre muitas famílias, que entra em muitas casas, em muitos bairros, em muitas cidades, para acabar com o decreto de morte e para exaltar a vida de Cristo, para declarar que Cristo reina e que um novo tempo está despontando. Aleluia!